atacou, se descontrolou, xingou. Mas não só isso. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Você pode me encontrar nas diferentes redes sociais, pode patrocinar a produção de conteúdo desse canal lá no padrim.com.br/janaviscardi ou aqui mesmo pelo clube de membros do YouTube. E você pode, como sempre, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas para que o meu canal continue sendo visto e continue crescendo por aí. Se você me acompanha há algum tempo, já deve ter me visto falando em diferentes ocasiões sobre Bolsonaro e suas falas, seus discursos. São vários os vídeos em que eu trago apontamentos sobre a postura e as falas de Bolsonaro. Eu deixo os links aqui. E hoje eu decidi fazer uma ponderação sobre um episódio recente. Quer dizer, o último episódio recente, porque há inúmeras questões que podem ser discutidas sobre a postura de Bolsonaro e aquilo que ele produz por aí, aquilo que ele diz por aí, seja nas suas lives, nas entrevistas de que participa, no cercadinho que ele vai lá conversar com seus apoiadores, ou então no Twitter. Você pode ver também um artigo científico que eu escrevi, eu deixo aqui embaixo, comentando algumas das produções de Bolsonaro, por exemplo, lá no Twitter. Pois muito bem, nesse recente episódio o que aconteceu é que Bolsonaro estava sendo entrevistado, havia vários jornalistas em volta dele, e ele, irritado com a pergunta que tinha sido feita, mandou a repórter calar a boca. E então, os jornais falaram sobre isso e falaram sobre o descontrole de Jair Bolsonaro. Nas redes sociais, as pessoas também falaram sobre esse descontrole. E eu fiz aqui uma lista de elementos que eu acho importante a gente não esquecer do que deriva, digamos assim, do que é parte dessa postura de Jair Bolsonaro. E uma parte daquilo que ele faz aqui é recorrente não só naquilo que ele faz, mas que outros políticos de extrema-direita também fazem. E eu já falei disso aqui em outros vídeos. Em primeiro lugar, o que ele fez? Ao invés de responder à pergunta da repórter, ele mandou a repórter calar a boca. Mas não só isso. Ele falou bastante mal do veículo em que essa repórter trabalhava, a Globo. E não só falou mal do veículo, mas se colocou no lugar, que aqui é muito importante, de vítima. E por que esse lugar é importante? Porque ele diz que as pessoas ficam fazendo um mau trabalho ao falar sobre o seu governo. E quando ele faz isso, ele está se colocando no lugar daquele que é perseguido. E não é de hoje que ele opera dentro dessa lógica, porque ela é importante para os seus apoiadores. Se colocar no lugar de perseguido pela imprensa tem várias implicações. Uma delas é a criação e a veiculação de teorias da conspiração, ou o fortalecimento de teorias da conspiração. Para além disso, tem também o fato de que dessa maneira, como colocado, reforça diminuir ou desfazer a confiança das pessoas nos veículos de imprensa. E isso é muito importante para a existência de Jair Bolsonaro, não só dele, mas daquilo que ele representa em termos de posição política. É preciso detonar a imprensa, mas não é fazer uma crítica como são feitas críticas aos veículos por toda parte, mas é querer minar a possibilidade de veiculação daquelas plataformas, daqueles canais, daqueles meios de comunicação. E quando você manda calar a boca, sendo o presidente da República, isso também tem um impacto muito importante naquilo que ele representa e o que ele está fazendo. Ele está mandando o veículo, a figura que representa o veículo de imprensa, calar a boca. Tem também um elemento simbólico aqui que é muito significativo. Mas não só isso. Não foi a primeira vez que Jair Bolsonaro mandou alguém calar a boca. E tem um vídeo que eu vou deixar aqui embaixo, em que são apresentados vários momentos em que Jair Bolsonaro se descontrolou. Mas eu não gosto também do termo se descontrolar, porque é como se fosse um rompante, algo, sei lá,
E no caso de Jair Bolsonaro isso é recorrente. É o tempo todo, na verdade, ele não está descontrolado, ele é, né? Ele é essa figura que não mantém a compostura. Ele está o tempo todo agredindo pessoas, organizações, instituições, é o tempo todo. E nesse vídeo, como eu vinha dizendo, tem um episódio em que ele tá num cercadinho, perto do cercadinho, falando com a imprensa e os apoiadores estão ao lado. E ele manda um repórter calar a boca. E assim que ele manda o repórter calar a boca, ele tem esse grupo de gente que é um programa de auditório, pessoas praticamente, sabe, que estão ali só para aplaudir, não importa o que ele faça. E me chama a atenção porque ele manda a pessoa calar a boca e automaticamente, no segundo seguinte, um apoiador fala, cala a boca. Então, veja só, isso você já sabe. A postura dessa figura, ela vai sendo espelhada pelas outras pessoas, pelas pessoas que ainda o apoiam. Então, quando ele manda essas pessoas, quando ele manda a imprensa calar a boca, ele reverbera isso também entre os seus, que também mandam calar a boca. Não é só calar a boca, é a postura agressiva que é disseminada entre os seus. Porque veja, tem um ponto importante aqui. Se ele constrói a imagem dele como alguém que é próximo do povo, não nos esqueçamos do leite condensado no pão, na mesa que não tem toalha de mesa, na maneira como se veste ao encontrar pessoas importantes, camiseta de time, chinelo, calça de moletom. Essas imagens, bastante bem construídas pela sua equipe, querem trazer essa proximidade com os seus eleitores e os seus seguidores. Quando ele aproxima, as pessoas se sentem parte daquilo que ele é e reproduzem, porque se sentem no direito de reproduzir, porque se ele está fazendo, eu também posso fazer, eu também deveria fazer, porque eu concordo com ele. Então observe o quanto esse atacar, o quanto esse ser violento está atrelado a essas outras características da construção de uma imagem de Jair Bolsonaro que reverberam no seu público, naqueles que ainda de novo o seguem. Então veja que já tivemos aqui uma série de elementos que são muito importantes, que são fundamentais, mas ainda há outros. Porque o que ele faz quando ele manda a jornalista calar a boca e descredibiliza ali na hora? Ele muda o foco da conversa. A conversa não é mais ele e aquilo que não fez e as críticas que estão sendo direcionadas pelos jornalistas. O foco agora é o fato de ele ser uma vítima daquele jornal, ou então a agressão em si. Outras coisas podem ser o foco, né? Pode ser o veículo de imprensa, depender de quem está recebendo esse conteúdo, né? Então, pode ser que o veículo de imprensa se torne o foco justamente no lugar dessa descredibilização, se o seu público está recebendo isso, né? Se o público dele está recebendo isso. Mas pode ser também a violência em si. E veja, a violência em si, ela já é algo muito grave, com a qual não deveríamos jamais nos acostumar. Mas não é só isso que é grave. É grave também o fato de ele não reconhecer que houve 500 mil mortos até agora, de não prestar solidariedade às pessoas que perderam familiares, amigos. Mas ele desvia, ele vai para um outro lugar. Então, o que ele faz com isso também é repautar a imprensa. A pergunta da jornalista não é que ela deixa de ser importante, mas ela não é respondida. Então, ela deixa de ser pautada, ao menos por algum tempo. Porque o que é que vira o foco? O foco é a violência que ele cometeu. E se eu digo isso, gente, não é porque eu acho que há uma estratégia, que a mídia não deveria falar sobre as violências que ele comete todos os dias, sobre as agressões às pessoas, aos órgãos, às organizações, às instituições. Não é disso que se fala, não é disso que se trata. Isso é grave. Mas isso é grave junto com essa outra coisa. E nesse artigo que eu vou deixar aqui embaixo, eu falo sobre isso. É uma prática reconhecida por pesquisadores da área da linguagem de outros países, quando estão analisando outras figuras políticas como Jair Bolsonaro, de que
por exemplo, no caso do Trump, o quanto era importante para ele pautar a mídia, redirecionar o olhar. Então, aquilo que é uma acusação a ele, algo contra ele, ele muda a seta, digamos assim. E ele leva as pessoas a olharem para esse outro lugar. Então, ora para dizer que a mídia não faz o trabalho dela direito e descredibiliza, então foca nas pessoas em olharem para isso, quer que as pessoas olhem para isso. Ou então, justamente, esse lugar da violência. Eu acho, a gente vive tempos muito complicados, muito difíceis, porque no meio disso tudo, quando a gente fala em pautar a mídia, a gente não pode se esquecer que a mídia tá lá cobrindo o que um presidente faz. Então ela tem um papel nesse sentido de cobrir o que o presidente está fazendo, mas eu acho que esse papel é cada vez mais, deve ser pensado cada vez mais de maneira estratégica, e isso é muito difícil, porque o que significa acompanhar um presidente como esse? Que reverbera informações falsas o tempo inteiro. Então, como é que você fala sobre isso? Como é que você dá cobertura para aquilo que está fazendo um presidente que mente o tempo todo e agride o tempo todo? Então, é muito sério e é muito complexa essa temática, viu, gente? Não é algo simples. E se eu trago isso aqui é justamente a tentativa, sei lá, de compartilhar com vocês essa reflexão da dificuldade que é pensar e se pautar a cobertura jornalística, o que é a cobertura jornalística de um presidente de extrema-direita, populista de extrema-direita. E aí, é claro, né, no meio disso tudo, o que acontece é que ele não responde ao que tem que responder. E ele espana. Espana porque fica rapidamente agressivo e não diz o que é cobrado a dizer, o que alguém que ocupa o seu cargo deve dizer. Deve dar satisfações do que faz, deve se responsabilizar pelo que acontece e deve também se solidarizar. Mas se solidarizar com um discurso mesmo para se solidarizar e não com meias palavras que no dia seguinte são desfeitas porque a pessoa vai dizer, morreu, o que você quer que eu faça o quê? Eu não sou coveiro, ou seja lá o que for. Que é o que ele vem fazendo desde o início da pandemia. Então, o meu papo com vocês hoje era esse, eu tinha feito uma lista justamente desses elementos que todos vão sendo combinados, são muitas as frentes em que ele opera, digamos assim, ao atacar a mídia. Observe aqui que a gente falou em minar a confiança dos veículos, reforçar esse elemento das teorias da conspiração, dele ser o perseguido, a vítima, a real vítima, de pautar a mídia e o quanto isso é complexo, de desviar a atenção das pessoas daquilo que é a pergunta, daquilo que é relevante para aquele momento, para se colocar como lugar de vítima, o fato de não responder às perguntas ao fim das contas e de mobilizar e incentivar diante dos seus seguidores a violência, porque se ele constrói a imagem de alguém simples como eu e ele está fazendo isso sendo o presidente da República, por que é que eu não poderia fazer? São muitos os elementos e é muito importante a gente ter isso em conta. O que a gente faz com isso, em termos práticos, como é que a mídia vai pautar essa figura, como eu disse, é complexo, mas termos atenção a isso é muito importante. É o que eu tinha para trazer para vocês hoje. Tchau, tchau.